Fala, mestre! Bom dia, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Espero que todos vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo ao canal do Analista Sincero. Aqui você tem recomendações de investimentos e você tem a parte educacional de maneira muito mais robusta e focada diretamente no teu conhecimento com todos os detalhes, tá? Eu sou Ademir Siqueira, já tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, já atuei em departamentos de investimentos de grandes instituições financeiras no Brasil, tá? Principalmente ali Bradesco, Banco HSBC, Banco Safra, Citibank, Itaú, então todos os bancos onde eu conheci ali toda a filosofia, pude entregar todo o meu conhecimento também para clientes de alta renda, tá? E estou aqui agora para te pedir, já se inscreve no canal, compartilha o canal para os amigos e vamos para cima. Ativa o sininho aí para todos os dias, 19 horas, você ter uma aula nova sobre o mercado financeiro aqui no canal do Analista Sincero. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui comigo, tá? Hoje eu quero trazer um tema bem relevante para você. Muita gente que já está no mercado há muito tempo acha um tema básico. Acha, é muito básico, eu já sei. Mas você tem que entender que o nosso país hoje, a educação financeira ainda é um processo bem limitado. E falar de tesouro direto, falar de investimentos mais simples, falar de CDBs de bancos, falar de LCI, falar de LCA, falar de títulos de renda fixa, ainda é um dilema. A Bolsa de Valores está começando a ser difundida agora. Você já tem ali praticamente 5 milhões de pessoas com cadastro na Bolsa de Valores. Não que 5 milhões de pessoas no Brasil estão operando, estão utilizando o mercado de ações, estão negociando algum ativo na Bolsa, mas tem cadastro. Muitas delas já fizeram cadastro, etc. Então hoje eu estou aqui para trazer um tema que não é complexo, mas é um tema que o brasileiro quer conhecer muito, quer conhecer mais como funciona, que é os títulos do Tesouro Nacional. Como funciona os títulos do Tesouro Nacional, que é dentro do site Tesouro Direto. Lembre-se que Tesouro Direto é o site do Tesouro Nacional onde são negociados os títulos do Tesouro Nacional brasileiro, onde são negociados os títulos que a gente negocia ali dentro do Tesouro Nacional. Tesouro Direto são nossos títulos federais, títulos públicos federais do Brasil, tá? Por que existe isso? Vamos fazer aqui uma comparação. Quando você empresta dinheiro para o banco, através de um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o banco pega dinheiro emprestado de você, te promete uma taxa de retorno, te promete uns juros em troca daquele valor que você está aplicando, e se você decidir ficar mais tempo, ele até negocia tentar te pagar mais, porque ele fica mais tempo com o teu dinheiro, porque ele usa esse dinheiro do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, para poder emprestar na outra ponta para aqueles clientes, para aquelas pessoas que estão buscando crédito pessoal no mercado. Você é o agente superavitário, é o cara que consegue emprestar dinheiro, e tem um agente deficitário na outra parte que precisa de dinheiro. Então o banco fica no meio, pega emprestado de você, te paga uma taxa por isso, que é o CDI, é o CDB, tantos por cento do CDI, por exemplo, não aceite receber 100%, menos de 100% do CDI, e você tem ali o banco no meio, você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta dinheiro para outra ponta que está buscando crédito pessoal. E aquele spread bancário é o lucro do banco, ele precisa ganhar mais para poder conseguir te pagar e ainda lucrar, tá? E quando a gente fala dos títulos do Tesouro Nacional, falamos do governo federal, do Tesouro Nacional, pegando dinheiro emprestado de vocês que têm dinheiro para investir, da gente que tem dinheiro para investir, para poder fomentar investimentos no país. Então ele pega dinheiro emprestado de você. Quando você fala de Tesouro Direto, a gente está falando do site do nosso Tesouro Nacional, onde são negociados os títulos do Tesouro Nacional para que a gente possa emprestar dinheiro para o governo federal, que é através do nosso Tesouro Direto, tá? Através do nosso Tesouro Nacional, através do nosso tesouro ali, da nossa fonte de riqueza, o nosso tesouro, para que você possa emprestar dinheiro para o mercado através do Tesouro Direto, um site diretamente simples para você poder fazer isso, e automaticamente o governo te promete uma taxa através dos títulos que são negociados lá, tá? Então aqui eu vou trazer para você alguns títulos do Tesouro Nacional, vou trazer todos os títulos do Tesouro Nacional e como eles funcionam, tá? Para que você possa entender no detalhe. Você fala, Ademir, o pessoal fala muito para mim de investir no Tesouro Nacional, são os títulos mais seguros do país. São os títulos mais seguros do país. Principalmente, vamos falar aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, o Tesouro Selic. Esse título do Tesouro Nacional,
ele te entrega, o foco dele é te entregar a taxa básica de juros. Hoje a Selic está em 13,75% ao ano. Esse título tem que, como base, te entregar a nossa taxa básica de juros como rentabilidade, tá? Ele te entrega a nossa taxa básica de juros como rentabilidade e ele é o título mais seguro do país. O Tesouro Selic, o pessoal fala para mim o seguinte: Ademir, mas quando eu invisto no Tesouro Nacional, quando eu faço investimento nos títulos do Tesouro Nacional, eu não tenho a proteção do fundo garantidor de crédito. Se porventura acontecer alguma coisa, eu não tenho garantia de que eu vou receber meu dinheiro de volta. E os bancos, através do CDB, da poupança, da LCI, da LCA, têm a isenção de uma parte disso. Quando eu falo isenção, só foi uma mera possibilidade de falar que você está isento de problemas. Mas se o banco que você investiu, imagine que você investiu R$250 mil num CDB do Banco Bradesco. Se o Bradesco falir, você tem de volta até R$250 mil de volta por CPF e por instituição financeira, que é devolvida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Você tem garantia do Fundo Garantidor. Aí o pessoal fala, Ademir, o Tesouro Selic tem essa proteção também? Não. Só que a gente está falando dos títulos mais seguros do Brasil, por quê? Porque a gente está falando de risco soberano. Quando o nosso Tesouro Nacional não conseguir mais honrar com seus compromissos com seus investidores, significa que não existe mais Bradesco, não existe mais Itaú, não existe mais ninguém. Porque por isso que a gente fala que é risco soberano, é risco free, é risco que a gente fala que é o menor risco do país, porque se você está preocupado em investir no Tesouro Selic contra um CDB de um banco achando que é mais seguro, você está totalmente enganado. Se o governo, quando a gente olha o Tesouro Nacional, quando a gente olha o Tesouro Direto, os títulos que são negociados no Tesouro Direto, que são os títulos do Tesouro Nacional nosso, os títulos federais brasileiros, que você comprar o Tesouro Selic achando que outro título é mais seguro do que ele, você está totalmente enganado. Por quê? Porque quando o Tesouro Nacional não conseguir mais honrar com as suas obrigações, significa que os bancos que você estava pensando na garantia do Fundo Garantidor de Crédito nem existem mais. Já todo mundo já quebrou, tá? Então é essa parte do conceito que você tem que entender. Os títulos do Tesouro Nacional não têm proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, não tem essa proteção. Os títulos dos bancos, poupança, LCI, CDB, LCA, dinheiro em conta, que é dinheiro em conta corrente, estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, tá? Mas, se a instituição que você tem essa grana vier à falência, tá? Você tem essa proteção, mas não confunda. Os títulos do Tesouro Nacional são os mais seguros do país, porque a gente entende que quando eles não conseguirem mais honrar com as suas despesas, com suas obrigações, com seus credores, praticamente os seus investidores, significa que os outros bancos, os outros nem existem mais, por isso que a gente está falando dessa forma, tá? Então o Tesouro Selic é um título totalmente atrelado à nossa taxa básica de juros, tá? Que a Selic que hoje está em 13,75% ao ano. Quando a Selic começar a cair, imagina, a expectativa para final do ano agora é que o Banco Central diminua a taxa até um patamar de 12% até o final desse ano, tá? Até o final de 2023. O foco é que finalize 2023 a taxa Selic entre 12 e 12,5%. Essa é a expectativa hoje do Banco Central, tá? E para 2024, a expectativa de Selic é para 10%. Então você tem, quanto mais essa taxa de juros cair, menos esse título vai te entregar de retorno, mas ele vai continuar sendo o título mais seguro do país. Aí você fala, Ademir, quais outros títulos que tem no Tesouro Nacional? Vamos pensar o seguinte, eu vou colocar aqui só um Tzinho de tesouro, tá? Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, é um título que te entrega a inflação mais uma taxa pré-fixada. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando do Tesouro IPCA+, que é o melhor título de renda fixa para longo prazo que existe hoje no país, na minha concepção. Não existe nada no Brasil hoje melhor de renda fixa, de segurança, para longo prazo, do que o Tesouro IPCA+. Aí você fala por quê? Porque ele te paga a inflação garantida, você sabe que você mantém o teu poder de compra, você tem a inflação garantida, mais uma taxa pré-fixada. Então ele te paga. O que ele te dá de retorno? Ele te dá de retorno a inflação mais uma taxa extra.
Inflação mais uma taxa bônus. Esse é o IPCA, os títulos chamados Tesouro IPCA+. Você recebe a inflação mais uma taxa essa. Aí você fala, Demi, todas as vezes vai ser a mesma taxa? Não. O que muda é só a taxa essa que ele vai te dar. Porque imagine que você investiu hoje R$100.000. R$1.000. E ele está pagando para você a inflação, que já está garantida. A inflação, quem compra esse título, Tesouro IPCA+, já tem inflação garantida. É ganho real garantido. Ganhar acima da inflação significa ter ganho de verdade, ganho real. Você recebe a inflação mais uma taxa extra. Quando você coloca lá R$1.000 nesse título, esse mês, imagine que você colocou hoje, esse mês, e daqui você conseguiu a inflação mais uma taxa de 5. E mês que vem você quer colocar mais R$1.000, você vai ter a inflação de novo, normal, a inflação sempre vai ser a inflação mais uma taxa extra, só que depende muito do que está sendo negociado naquele momento. Se a taxa que está sendo negociada naquele momento for 4%, você vai receber a inflação mais 4%. Então você vai ter R$1.000 sendo corrigido inflação mais uma taxa de 5, e os outros R$1.000 agora sendo corrigida uma inflação mais uma taxa de 4. E assim sucessivamente. Então todos os meses você vai perceber que você vai ter uma taxa diferente da taxa que está sendo praticada, porque é negócio do dia. Negócio do dia. A inflação é garantida. A taxa extra é variável. É pela negociação do dia. Quanto mais risco o país, mais o Tesouro Nacional vai te oferecer de taxa para que você possa investir com ele e não em outro lugar. Então, quanto mais risco, mais eles vão tentar te dar de retorno. Quanto mais coisa acontecendo no país, quanto mais risco o país envolvido, mais confusão como um todo, mais o Tesouro IPCA, mais os títulos do Tesouro Nacional vai ter que te pagar mais para que você possa ter a segurança de investir lá, tá? Esse é um dos títulos, tá? Quando a gente fala, tem o Tesouro IPCA com juros semestrais. Quando você fala, Demi, eu não quero, se eu escolher juros semestrais, como que funciona? Quando você escolhe juros semestrais, significa que essa taxa extra que foi praticada será paga para você a cada 6 meses como crédito na tua conta da corretora. Eu não gosto dessa forma, tá? Eu acho que quem está começando a investir agora para longo prazo tem que comprar o Tesouro IPCA+, ou um pré-fixado que seja, sem juros semestrais, porque você fica recebendo picado parte da taxa extra você fica recebendo picada a cada 6 meses e você acaba se confundindo. Quando chega no final do título, daqui 10, 15, 20 anos, você fala, nossa, cadê minha rentabilidade? Você já gastou, caiu para você a cada 6 meses parte da rentabilidade, então eu não gosto de fazer os títulos nenhum do Tesouro Nacional que seja juros semestrais, pensando para longo prazo. Por quê? Porque você acaba tendo esse problema de receber antes, não consegue reinvestir com a mesma taxa, aquele valor que entrou, e você vai acabar, no final, tendo um valor menor e nem entender o motivo às vezes. Né? Então, não pegue juros semestrais se você tem muito tempo aí para seguir. Se você consegue investir para 30 anos, para 25 anos, para 20 anos, não faça juros semestrais. Os juros semestrais é mais interessante para quem já está aposentado. Coloca o dinheiro lá e a cada 6 meses entra um dinheirinho extra, o cara resolve ali, paga umas contas, resolve algumas coisas da aposentadoria, é uma renda extra que entrou para ele. Mas para você que está querendo investir para longo prazo, 20 anos, 30 anos e assim sucessivamente, não faça nada de pré-fixado ou IPCA+, por exemplo, juros semestrais, porque você vai receber picado essa taxa extra todos a cada 6 meses. Então vai entrar dinheiro picado e vai atrapalhar na rentabilidade. Faça sem juros semestrais, porque você recebe tudo no final, tá? Vamos falar um pouquinho de outro título aqui. Vamos falar sobre os pré-fixados. Quando a gente fala dos títulos pré-fixados, ele significa que você já tem uma pré-visualização de quanto você vai receber por ano se você manter até o final do combinado, tá? Até o final do combinado, se você tem um título chamado pré-fixado, tesouro, vou deixar um Tzinho aqui, não vou ficar escrevendo tesouro toda hora aqui, senão vai ficar muito redundante. Tesouro pré-fixado. Você tem um título que te paga uma taxa fixa todos os anos se você seguir até o final do contrato, tá? Então vamos lá. Imagina que hoje você tem lá R$100.000 para investir e você fala, Dani, eu estou vendo ali que você falou que as previsões do Banco Central é de que a Selic finalize 2023 em 12,5% ou até 12% ali. Saiu o Boletim Focus agora com 12% de expectativa para o final desse ano. Então, se eu conseguir pegar um pré-fixado bom, quanto mais a Selic cair, melhor para esse título pré-fixado, certo? Certo. E se a Selic cair para 10% e eu tiver um prefixado bom, vou estar ganhando mais, vou estar inflacionando meu título. Vai, porque
Título pré-fixado te garante uma rentabilidade. Se a Selic começar a cair para 9, 8, 7, esse título vai continuar te pagando a mesma coisa sem interferência na taxa de juros. Fechou? Por isso que muita gente agora está começando a investir em títulos pré-fixados e não mais no Tesouro Selic, por exemplo. Porque o Tesouro Selic era benefício quando a taxa de juros estava em período de ascensão. E agora que está começando a inclinar para baixo, expectativa de queda, ninguém está querendo mais fazer o Tesouro Selic. Quem tem a grana para manter por um tempo. Quem está querendo reserva de emergência, dinheiro em caixa, o Tesouro Selic é a melhor opção, tá? O Tesouro Selic você não tem marcação ao mercado. Colocou o dinheiro, vai sair 15 dias depois, 30 dias depois, o resgate é no mesmo dia, das 9 às 18, você resgata no mesmo dia, o dinheiro está na conta e você não tem nenhum tipo de marcação ao mercado pressionando ali o preço do título. Você vai receber exatamente o que rendeu naquele período. Tesouro Selic é para reserva de emergência, o melhor título que tem para reserva de emergência, tá? Fechou? Mas quando a gente fala de pré-fixado, imagina que você tenha 100 mil reais, 100k. Você tem 100 mil reais para investir, você fala, Ademir, eu consigo deixar, eu vou deixar por 5 anos esse dinheiro, de boa, tranquilo. É um objetivo que eu tenho, de uma aquisição de um terreno, de um imóvel, vou deixar lá. Imagina que você entrou hoje e estava pagando, a taxa que estava sendo praticada nesse momento era 12%. E você fez o título para 2000 e, só um exemplo aqui, para 2026. Vencimento, ó, vencimento em 2026. Aí você fala, cara, você vai receber 12% todos os anos, você vai receber 12% todos os anos até 2026, até o último dia de vencimento desse título. Se a Selic cair para 5, para 7, para 8, para 10, pouco importa. Os 12% está garantido todos os meses. Aí você, todos os meses não, desculpa, todos os anos. Você tem aqui uma taxa anual. Aí você fala, cara, mas se eu precisar resgatar antes? Aí tem um problema. Se você investir no Tesouro IPCA+, juros semestrais ou não com juros semestrais, se você investir no título pré-fixado, que são os títulos que já te dão uma taxa pré-fixada garantida, não importa, faça sol ou chuva, você tem uma taxa garantida anual, não importa se o juros vai cair, se o juros vai subir. Mas se você decidir resgatar antes, você tem marcação no mercado. O Tesouro Nacional garante a recompra, o Tesouro Nacional garante que você recompre te recomprar aquele título, só que pelo preço do dia. Aí você pode sofrer um pênalti. Você pode muito bem sair até no prejuízo se a taxa que está sendo praticada for bem pior do que a taxa que você tinha. Então, se você quer fazer um título pré-fixado, leve até o final. Se você quer fazer o Tesouro IPCA+, bote na cabeça que você tem que levar até o final. O único título do Tesouro Nacional que não tem marcação ao mercado, se você resolver resgatar, é o Tesouro Selic para reserva de emergência. Você resgata com a rentabilidade do período. Mas o Tesouro IPCA+, o pré-fixado ou renda mais, se você resgatar antes, você vai ter que vender pelo preço do dia. Pode ser muito ruim para você ou pode ser muito bom para você. Porém, não corra risco. Se você não pode ficar com o título até o vencimento, o pré-fixado ou Tesouro IPCA+, ou renda mais, não faça. Se for para reserva de emergência, faça o Tesouro Selic, que é o título adequado para reserva de emergência. Fechou? Senão você vai ter que vender pelo valor do dia. Imagina que a taxa que está sendo praticada seja 7. Você vai ter prejuízo se você resolver sair antes ou não. Ou se a Selic cair para 10, o teu título vai inflacionar e você vai sair. Se você pudesse vender hoje, vai vender muito melhor do que quando a Selic estava em 13,75, se a Selic estiver em 10. Esse título aqui vai ser muito inflacionado e você vai vender ele bem mais caro. Tá? Mas não é assim que a gente tem que pensar. Tem que pensar em levar até o final do vencimento, que você é o contrato que você tem. E o outro título aqui para finalizar é o Tesouro Renda Mais. Até fiz um vídeo sobre ele, tá? É o Tesouro Renda Mais, que é como se você fizesse uma aposentadoria complementar. O Tesouro Nacional foi bem feliz em criar um título para competir ali com a previdência privada que é vendida hoje nos bancos tradicionais, tá? Nos bancos e algumas empresas de previdência privada é vendido os títulos de previdência. O Renda Mais é uma forma de você fazer um investimento com prazo, vai ter um vencimento ali para 2045, 2050 e lá no final você não recebe o valor inteiro. Essa é uma parte ruim do Renda Mais, só porque se você quiser o dinheiro inteiro você não tem, porque o governo se combinou com você de fazer o seguinte, chegou no dia do vencimento, vai converter em renda, vai te dar aquela renda que você imaginou naquela simulação, no valor que você gastou, aquela renda por 20 anos, vai te entregar aquela renda por 20 anos, porque você não tem como pegar o valor inteiro no Renda Mais se você seguir até o final. Chegou o vencimento do título, vai ser convertido em renda para você e não em dinheiro. O pré-fixado
e o IPCA+, você vai converter, você pode resgatar o valor inteiro, ou vai voltar automaticamente para a tua conta da corretora chegando no vencimento do contrato, tá? O Renda Mais não, o Renda Mais será convertido em renda e você vai receber aquela renda por 20 anos ali corrigidos. Você vai olhar o contexto da correção pela inflação. O Renda Mais te dá a inflação mais uma taxa pré-fixada. Então você vai ter um título corrigido pela inflação, muito bom para quem gosta de previdência privada e quer fazer uma renda mais ali. Só que lembrando que você vai receber essa renda por 20 anos, tá? Então é um título muito parecido com a previdência privada, com a segurança do Tesouro Nacional, e você não, no final do contrato, você pode resgatar a partir de 60 dias, que é a carência dele, a partir de 60 dias você já pode resgatar quando você quiser. Só que tem aquele problema da marcação ao mercado, do Tesouro IPCA+, do pré-fixado também, que você vai ter que vender pelo preço do dia. Então, se for para reserva de emergência, não faça nenhum título que não seja o Tesouro Selic, porque aí você não vai ter problema na hora de resgatar antes do combinado. Fechou? Tamo junto? Então, Renda Mais é uma forma de você converter todo aquele capital em renda no final, que os outros não têm, o pré-fixado e o Tesouro IPCA não tem, por 20 anos essa conversão, tá bom? Fica com Deus aí e até a próxima aula.